Bom dia a todos. Hoje, então, nós estamos recebendo com muita felicidade a professora Mônica Meirelles, com a sua conferência sobre regionalização financeira. Nossa, eu vou falar em espanhol, gente, eu acho que é mais fácil. Regionalização financeira, nova banca estrangeira e bancos translatinos. A professora Mônica é graduada em Economia pela USP, com mestrado em Integração da América Latina, pelo ProLAN da USP também, doutora em Estudos Latino-Americanos pela UNAM, e atualmente é professora vinculada à Unidade de Economia Fiscal e Financeira do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade Nacional Autônoma do México. Falei errado? Não, UNAM. É professora da Faculdade de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da UNAM. É membro do Sistema Nacional de Pesquisadores, CONACYT nível 1, possui diversas publicações em revistas acadêmicas, capítulos de livros, e tem uma vasta experiência nessa área de pesquisa. E é com grande satisfação, muita felicidade que recebemos você hoje, Mônica, e em nome do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação aqui hoje. E já passo a palavra para você, então. Tá joia, obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Estou muito contente pelo convite feito. Quero agradecer um montão à professora Karina Mariano, a Fernanda, por toda a logística para que a gente pudesse se encontrar hoje. Essa minha presença aqui também está muito mediada pela recomendação do professor José Briceño, que também é do CIALC, do Centro de Investigações de América Latina e Caribe, e o Briceño, desde que ele chegou aqui no México, a gente está muito contente com ele, porque é uma referência na discussão sobre a integração latino-americana, desde a perspectiva latino-americana. Então, eu acho que foi uma grande, como se diz em espanhol, que fichaje de la UNAM. E eu faço parte de um PAPIT que ele coordena sobre integração regional, integração econômica regional, e a parte que eu estou trabalhando para esse programa, para esse projeto de investigação, de pesquisa, é justamente o tema mais financeiro, né? Mas o que eu vou apresentar hoje, vou carregar aqui a apresentação. Calma aí que não está reconhecendo minha... Um segundinho que não está reconhecendo meu PowerPoint. Essas coisas da tecnologia. Um segundinho, que eu peço para comparar. E agora sim, já abriu a janela que eu queria. Não sei se vocês estão vendo o PowerPoint. Estamos vendo. Belezinha, belezinha. Perdão. Então, eu participo nesse projeto, mas pensando, eu estou trabalhando um capítulo de livro para o livro que o Briceño está organizando, que é uma aluna minha de graduação. A gente está estudando a transformação da CAF, da Corporação Andina de Fomento, em Banco Latino-Americano de Desarrollo, não? Mas eu não... Então, como esse trabalho está ainda estou cozinhando, falei, não, está muito cru para apresentar, então eu escolhi apresentar um capítulo de livro que está para... Já está para sair, já me bateram tudo que tinham que bater nos árbitros, né? Então já dei uma corrigida, já está aí, já vai sair esse capítulo, mas tem a ver com a discussão de integração, mas talvez não da forma mais tradicional que se estuda a integração, né? Então aqui eu não estou olhando muito tratados, acordos, história da diplomacia entre os países envolvidos. Eu estou olhando um pouco o que é a integração financeira regional, olhando com mais atenção os atores privados, né? Então, como essa integração de fato se está dando no setor bancário. Então, eu achei que talvez fosse interessante para a gente discutir esse trabalho. E
Mas antes de entrar em matéria, deixa eu contar um pouquinho para vocês de mim e da minha área de pesquisa, né? E o que eu estou fazendo aqui no México e por que esse meu português está todo arranhado, né? Assim, tem a filha do meu primo sempre diz que quando eu falo português parece que tem areia no português. Então, porque isso, minha língua, e a apresentação também está em espanhol, porque é a língua de trabalho, não é? O português é a minha língua afetiva, então às vezes eu dou uma enroscada aqui no português, que já faz muitos anos que eu estou aqui no México. Eu vim para cá estudar o doutorado em 2008, e terminando o doutorado calhou de ser um momento em que a UNAM estava fazendo um programa agressivo de renovação da planta docente. Então, eu entrei num programa, fui contratada por um programa de jovens pesquisadores, e aí depois já fiz o concurso e ganhei a plaza, né, ganhei a estabilidade aqui, e não é nada, já são 11 anos de México, e por isso tudo só para explicar porque o português está assim, esquisito. E eu vim estudar no doutorado, eu estudei a dolarização formal no Equador, que era justamente a época que estava o governo da Aliança País, com o Rafael Correa. Então, como não ter moeda própria, de alguma forma, limitava o projeto de transformação social radical do governo daquele então no Equador, né? E a tese, uma versão resumida da tese saiu publicada faz uns 4 anos aqui, e esse ano passado saiu publicado um livrinho meu que eu gosto muito, que também tenho 2 colunas em jornal, em revista de circulação nacional aqui, então estou trabalhando muita coisa da divulgação científica. Então, saiu um livrinho desses textos, que chama Crônicas Econômicas, e um livro ilustrado, então foi um projeto bem divertido. E agora, justamente, estou trabalhando com o Bricenho no projeto que ele coordena, mas eu também coordeno um projeto de investigação, um projeto de pesquisa que é sobre os novos atores financeiros regionais. E entre os novos atores financeiros regionais na América Latina aparece essa figura de bancos translatinos. Além também, que eu vou falar um pouquinho na apresentação, de bancos chineses que estão entrando de maneira meio silenciosa na paisagem bancária regional, né? Então, esse é um pouco o tema dessa apresentação e o tema do capítulo de livro, e já vou arrancar, então. Então, qual é a motivação, né? Assim, o que eu quero analisar é justamente como se está transformando o panorama do setor bancário na América Latina, sempre olhando a origem de capital dos bancos, tendência de rentabilidade e poder de mercado, né? Quanto de mercado eles estão acaparando em cada país. Uma das hipóteses que eu trabalho aí é que a partir da crise de 2007 e 2008, o que a gente vê é um aumento nos fluxos transfronteiriços de capital, no que se chama investimento sur-sur. Então, de alguma forma, não só o fluxo de capital bancário entre países do norte e bancos do norte migrando para o sul global, mas o que a gente está vendo é exatamente uma profundização aí de fluxos de capital bancário, né, no sentido sul-sul, né? Então, entre países do sul global. E isso nos força a pensar novos padrões de estrangerização da banca, né? Então, de alguma forma, a gente está tão acostumado a ver bancos ingleses, historicamente, né, no final do século XIX, começo do século XX, os bancos ingleses e depois os bancos estadunidenses, e agora começa a aparecer
bancos de outros lados, né? No Brasil, nosso setor bancário, ele é um pouquinho mais protegido que nos demais países da América Latina. Se a gente compara, por exemplo, Brasil e México, o setor bancário mexicano é super estrangeirizado, né? Então, a gente tem aqui o principal banco do México é BBVA Bancomer, que é uma banca espanhola. O segundo é Banamex, Citibanamex, que é Citibank, Estados Unidos. E lá para baixo, no ranking de bancos, é que vai aparecer um banco de capital mexicano, que é o Banorte. E é o único que aparece no ranking de 10 maiores bancos do México, né? Então, isso é um pouquinho diferente no Brasil. No Brasil, o que a gente tem na cabeça da lista sempre está disputando Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, são os que aparecem como maiores bancos por volume de ativos. E lá para baixo é que vai aparecer, não tão para baixo, né? Mas aí aparece Santander em quarto. Mas é diferente um pouco nesse sentido, porque isso também remonta a como foi feita a reforma financeira nos anos 90, nos dois países. Então, o Brasil é um caso especial aí na América Latina, porque tem um setor bancário bastante protegido, mas já vamos falar disso mais para frente, né? Então, um grande resumo do trabalho pode ser feito dizendo que, a partir da crise financeira internacional de 2007 e 2008, os grandes bancos globais, normalmente têm origem de capital nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou Alemanha, eles estão sujeitos a novas regras de regulamentação, sobretudo Basileia III, né? Então, o Comitê de Basileia lança a Basileia III, que basicamente, assim, o que a gente vê os efeitos mais notáveis dessa nova regulação é o aumento de requerimento de capital dos grandes bancos globais. Então, esses bancos são obrigados a manter em capital, nos seus balanços contábeis, mais capital, o que diminui a possibilidade de expansão creditícia. Então, de alguma forma, isso é como colocaram aí um corset na banca global e também pela inestabilidade que a crise trouxe a partir desses anos, os mercados financeiros emergentes, ainda que tenham um diferencial de taxa de interesse, taxa de juros muito altos, o risco é grande. Então, alguma coisa também está mudando a percepção de risco dos mercados emergentes por parte dos bancos globais. Isso tudo significou que eles retraíram o crédito, a disponibilidade de crédito para países emergentes, né? Então, o chamado Sur Global. Isso, de alguma forma, então, quando há esse refluxo da presença dos grandes bancos nos mercados emergentes, deu ar e possibilidade para que houvesse uma expansão de bancos e serviços financeiros entre países do Sul. Então, o que a gente vê aí são dois atores financeiros novos que estão em expansão. Um é esses bancos translatinos, que são instituições financeiras que têm sua matriz num país latino-americano e operam em outro país latino-americano. E vou dar uma olhadinha no caso do Itaú mais para frente, e o Banco Azteca, que é um banco mexicano que tem uma presença importante na América Central. E outro, que também é sul global, mas aí já é interregional a expansão, né? Que é os bancos chinos, né, os bancos chineses. Então, a gente vê, sobretudo, o Banco Industrial e Comercial da China comprando muito banco médio. Eles não compram bancos grandes, eles compram banco médios, assim, então também não faz muito alarde, é uma coisa meio silenciosa mesmo. E isso a gente vai ver também um pouquinho, mas ainda que eu vou me focar mais nos bancos translatinos. Então, isso, sobretudo no caso dos bancos translatinos, a gente está vendo uma tendência à regionalização do fluxo do capital bancário transfronteiriço, né? Então, que eram maiormente
estavam contidos, faz 20, 30 anos, estavam contidos em termos nacionais, tem tido uma expansão para outros países da região, né? Então, essa regionalização dos fluxos de capitais bancários é um fenômeno relativamente novo e importante, e o que a gente vê dessa expansão é que tem um vácuo regulatório. Então, na verdade, cada país tem a sua autoridade de supervisão e regulação bancária, mas de alguma forma o BIS, o Bank of International Settlements, está olhando a banca global, está monitoreando essa banca global, mas a nível regional não tem nenhuma entidade que faça isso, né? O que a gente tinha aí por aí dos anos 70, o chamava Bladex, que era um banco resultado de um consórcio de bancos privados que operavam em América Latina, mas estava olhando seu crédito à exportação, então havia certa coordenação, mas era desse tipo autorregulação, o próprio setor bancário pondo suas regras aí de supervisão, que não funciona muito, né, porque é o melhor estudo deixar a raposa para cuidar do galinheiro. Então, esse é basicamente o resumo de todo o argumento, e agora eu vou entrar por partes. Ai, calma que deu uma travada aqui nas minhas lâminas. Yeah. Para vocês mudou? Agora está na estrutura? Mudou. Beleza. Então, eu vou falar rapidinho do contexto histórico, também vou falar algumas referências teóricas, sobretudo na literatura pós-keynesiana, que é um ramo da economia heterodoxa, uma das correntes de pensamento que conforma a economia heterodoxa, e depois vamos apresentar alguns dados para fundamentar a parte das coisas que eu estou dizendo, né, algumas gráficas de fluxos transfronteiriços capital e logo as conclusões finais. Então, um pouco o contexto histórico era isso que eu estava falando para vocês no começo. A gente está num refluxo da expansão da banca global, dos megabancos globais, e isso dá uma fresta, uma janela de oportunidade para a expansão financeira regional, e aparecem esses atores novos, né? O que vai motivar a expansão e a decisão de internacionalizar a operação de um banco para outros países da região vai ser basicamente dois motivos aí, né? Uma são fusões e aquisições ativas, então é justamente o banco está querendo ganhar mercado fora e faz essa expansão mais agressiva, e a outra é justamente proteger, que são fusões e aquisições defensivas, que é quando o banco expande, mas olhando sobretudo o mercado doméstico. Então, é uma forma de frear a entrada no mercado doméstico de outros concorrentes a partir da expansão. Então, essas são as duas estratégias empresariais que o setor bancário também vem implementando para fazer suas compras fora do país de origem, né? Algumas referências teóricas, tem uma galera pós-keynesiana, sobretudo na Universidade de Leeds, que é onde está Gary Dimms, que vem estudando essas mudanças no setor bancário, e Dimms que também ele tem um grupo de estudos sobre financiarização e espaço. Então, como as finanças nessa nova etapa onde o capitalismo mudou qualitativamente sua forma predominante de acumulação de capital e tem mais presença das finanças, não, das grandes finanças, como isso tem um efeito espacial. Então, ele tem um grupo de geografia financeira que é bem interessante, ele faz parte desse trabalho, mas aqui são trabalhos que ele está analisando como o negócio bancário mudou nos últimos 40 anos, né, 40, 50 anos, que é justamente o fim Bretton Woods. Então, você tem, de 44 a 71,
um sistema monetário internacional mais ou menos organizado no marco de Bretton Woods, com finanças reguladas, com uma legislação em diversos países muito mais rígida sobre a operação financeira, e a partir de 71, esse mundo vai erosionando, né, vai desaparecendo. Então, a gente está numa era de finanças desreguladas. Nessas finanças desreguladas, além da questão da legislação tá mais branda, veio acompanhado da inovação tecnológica. Então, toda a inovação tecnológica também entra na operação bancária, né? Então, uma série de inovações financeiras muda a forma de operar dos bancos. E o que esse grupo de autores pós-keynesianos diz é que isso favoreceu um processo de concentração e centralização do capital bancário. Então, você tem cada vez mais grandes bancos com menor número de proprietários, né, com mais centralizados. Então, essa é a tendência que você vê no setor bancário. Outra coisa que eles falam também é que a forma de operar da banca comercial privada também está sendo alterada, né? Então, antes você tinha uns bancos que grande parte do seu lucro vinha do diferencial de taxa de juros, né? Então, entre a taxa de juros, perdão, que ele paga para quem tem conta de poupança no banco e a taxa de juros que ele cobra de quem toma prestado, aí era o negócio do banco, né? Desse diferencial de taxa de interesse, de taxa de juros, saía grande parte do lucro dos bancos, dos ingressos, da receita dos bancos e do lucro dos bancos. Agora, cada vez mais, você vê nos balanços contábeis que os bancos, o grosso da receita vem de comissão por operação de compra e venda de títulos de terceiro. Então, é operação de derivados, é operação com debêntures. Então, em esses megabancos que já, de alguma forma, fusionam banca comercial e banca de investimento, cada vez mais e mais você vê que a fonte de renda deles vem mais de comissão que do negócio tradicional do banco, né? E também o que chama banca sombra, né? A banca sombra é nada mais como quando o banco abre novas empresas. Então, embaixo do guarda-chuva da holding do banco, tem novas empresas que não são empresas bancárias, então não tem que reportar para o Banco Central, e são traders, são empresas que estão fazendo um negócio fora do balanço contábil da empresa holding, né? Então, por isso que essa é uma banca que está aí na sombra, e são os recursos que se movem dessa forma são ingentes, assim, é gigantesco a coisa que passa por esses circuitos em lugar do circuito tradicional da banca. Também outra tendência que você vê é que a banca, esses megabancos vão adquirindo importância sistêmica. O que significa isso? Que eles são muito grandes para quebrar, too big to fail. Então, por isso, sempre que essa banca tem algum probleminha de liquidez ou solvência, imediatamente o governo do país da matriz entra para resgatar, né? Porque senão toda a economia se vem abaixo. E, além disso, too big to jail. Os CEOs desses bancos, que tu vê, na crise de 2007, 2008 ficou muito evidente, que tiveram comportamento criminal, também não foram punidos, né? Então, é gente que segue aí operando no mercado. E, finalmente, outro ponto que essa literatura destaca é que nesse contexto atual do negócio bancário, você tem tanta multiplicação das operações, é tão ramificada a operação, que o fluxo de informação dentro mesmo do banco já ficou comprometido, né? Então, essas são algumas tendências da banca hoje. Pensando já na regionalização do sistema, na regionalização bancária, o que a gente vê é que até autores ortodoxos estão dando conta dessas tendências, né? Mas as lentes da economia ortodoxa para esse processo são mais rosas, assim, né? Deixa a coisa sempre, a discussão feita nesses fóruns, no Fundo Monetário, no BIS mesmo, sempre vê essa expansão regional
dos bancos como novas fontes de crédito, então é algo positivo para a profundização do setor bancário nos países que são pouco bancarizados, e que isso vai, em última instância, aí, promover mais acesso ao crédito, mais financiamento ao investimento, crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? Esse é o encadeamento que eles fazem dessa expansão regional. Mas o que não fica um pouco invisibilizado nessa discussão é que, dentro mesmo dos fluxos sur-sur de capital transfronteiriços, ou na linguagem mais ortodoxa de economias emergentes para economias emergentes, já começa a haver certa miniaturização do esquema centro e periferia. Então, você vê que os países do Sul, expulsores de capital bancário, que estão expandindo, são países do Sul distintos dos países que estão recebendo fundos, né? Então, também aí é outro fenômeno que está inerente a essa expansão regional da atividade bancária. Que eu vou saltar também, que já falei muito. O que fica claro aí nesse sentido de uma espécie de centro-periféria no sul mesmo, no global, é que você tem provedores netos de fundo, então Chile, Brasil, Colômbia, e outros receptores netos de fundo, mas também não é regra, né? Isso pode mudar, você pode ter bancos de países menores que estão expandindo fora, depende de cada caso, não tem muita regra, ainda não tem uma regra geral assim, né? Mas, enfim, então, já para ir avançando um pouquinho mais, e dar um pouco mais de corpo a essa discussão que eu estou levando até agora, vamos dar uma olhadinha nos préstamos transfronteiriços. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Aqui, nessa gráfica, o que a gente está vendo é o volume de préstamos de bancos de economias emergentes para outras economias emergentes. E aqui junta a América Latina, África e Ásia, né? Então, junta todo esse sul global aí, ou economias emergentes em linguagem mais ortodoxa. Esse é o volume, a linha negra é o volume em milhas de milhões de dólares de 2010, e vocês veem aqui. Então, tem um crescimento de 2014 a 2018. Aqui, nas barras, é o quanto esse fluxo de capital bancário, só capital bancário, entre países emergentes, quanto representa do fluxo total de capital bancário transfronteiriço. Então, aqui, a gente vê que era 3,5%, 3,5% em 2014, e agora é 5,1% em 2018. Ainda é pouco o que representa do volume transfronteiriço de capital a nível global, o fluxo sul-sul, né, o fluxo entre emergentes, mas é crescente. Então, é um fenômeno que chama atenção por isso, porque está crescendo. Aqui, o que a gente está vendo é o passivo estrangeiro do setor bancário. Então, o Brasil, quanto da banca brasileira tem de passivos fora, né? Fora do Brasil. Então, a gente vê também que não é tão expressivo e tão grande como é o caso chinês, mas vem crescendo. Então, essa é o que me interessa. E você vê, e aqui também, já para comparar Brasil e México, a gente vê que o Brasil, em termos de volume, é mais importante esses claims que tem fora do Brasil que o caso mexicano, mas também o caso mexicano ainda que mais suave, a inclinação da curva aqui é crescente. Então, esse de forma mais geral, o fenômeno que eu estou interessado em analisar. Aqui já é o caso específico de bancos brasileiros, né? Mas aí, por país,
onde está a operação, os claims, os passivos por país onde está a operação, né? Então, a gente vê que os bancos brasileiros, a maior presença e o mais importante é o Chile. E é isso esse caso que eu vou analisar com mais detalhe daqui a pouquinho, que é justamente a compra do Itaú, de Corp Banca em Chile, por parte do Grupo Itaú, Itaú Unibanco. Então, é aqui é, é, que aumenta significativamente essa tendência. Aqui é uma... Então, a gente estava numa análise um pouquinho mais macroeconômica, setorial, e aqui vamos entrar já um pouco mais micro, né, no comportamento de cada banco, né. Uma coisa que eu esqueci de dizer, que na literatura pós-keynesiana também já aparece a questão de como essa banca global, que é constituída de megabancos, e é uma coisa que a gente também pode ver na tendência regional, que esses grandes bancos, mas regionalmente, né, que tem importância sistêmica regional, são cada vez maiores e são cada vez menos bancos, né? Então, esse é o duplo movimento que tem aí, né? Então, a gente está passando por um processo acelerado de fusões e aquisições, e cada vez os bancos são maiores e são menos bancos, né? E isso está tendo, isso além de Basileia III, o aumento de requerimentos de capital, o setor bancário, de uma forma geral, no mundo todo, está operando com margens de rentabilidade menor que o período antes da crise de 2007 e 2008. Então, é muito comum aqui, o que a gente está vendo nas barras é o ROI, que é uma métrica de rentabilidade, que é Return on Equity, que é as ganâncias, resultado contábil da balança de ingressos menos custos, não, a rentabilidade sobre o capital. Então, é ingresso sobre capital, basicamente, né? Receita. E o que a gente vê é que tem uma tendência à diminuição, e isso a gente pega qualquer banco, tem essa tendência. O que acontece, esse é o caso da holding do Itaú Unibanco, então a gente vê que o ROI estava em 35%, em 35% antes da crise, e agora está em 16%, 17%, né? Então, tem uma diminuição importante da rentabilidade medida por essa métrica, né? Mas esse número, 16,5%, é super alto, inclusive se a gente vê o ROI do setor bancário brasileiro como em geral, que está mais ou menos entre 8% e 10%, né? E o Unibanco ganha por cima disso, né? Então, o Unibanco ganha por cima do setor, da média da rentabilidade do setor bancário brasileiro, e a média de rentabilidade do setor bancário brasileiro, por sua vez, está muito por cima da média de rentabilidade de economias desenvolvidas. Então, você pega o ROI dos Estados Unidos, é 3%, 4%. Então, quer dizer, é um super negócio ser banco no Brasil, né? Então, essa é a rentabilidade. Aqui, na linha negra contínua, o que a gente está vendo é o volume de ativos, é o tamanho do banco, né? Então, aqui, também a gente vê que tem um acelerado crescimento, esse é o processo de concentração bancária. Para a gente ver a centralização bancária, eu tinha que ter trazido o market share, quanto acapara de mercado o banco, mas também é fácil de ver. Mas aqui é só para ver que tem uma tendência ao aumento do tamanho do banco, junto com uma diminuição da rentabilidade, ainda que a rentabilidade seja superior que em países desenvolvidos. Aqui é mais ou menos o mesmo, mas é só para a parte da operação de Itaú Corpobank Chile. Então, aqui a gente vê que Itaú está operando com ROI negativo, com perdas no Chile, porque justamente está consolidando o negócio lá, e aqui aumentou os ativos, porque aqui finalmente a autoridade que monitoreia a concentração de mercado autorizou a fusão entre Corp Banca e Itaú. Então, e já é o terceiro maior banco do Chile. Aqui trouxe umas notinhas, porque para a gente é muito
visível a presença do Itaú, porque a gente conhece o logo, é metralhado com a publicidade, mas no Cone Sul da América Latina fica mais claro a presença do Itaú, então cada vez mais e mais a gente vê agências do Itaú em Buenos Aires, em Montevidéu, mas aqui no México a galera não conhece muito, então sempre ponho assim para também dar conheçam o banco, né? E aproveito para contar algo específico da história bancária brasileira, que Itaú, o Grupo Itaú, o Grupo Unibanco, o Grupo Bradesco foram, quando se constituíram como esses mega bancos, né, antes do golpe militar, eram bancos menores, né, não tinha, e tinha muito mais competidores no setor creditício, né, e depois do golpe militar, já em dezembro de 64, se aprovou uma nova legislação bancária que permitiu a constituição de banca múltiple, né, ou banca universal, que é justamente que um banco pudesse ser tanto banco de investimento como banco comercial, tanto banco que ajuda as empresas a abrir seu capital e faz empréstimos de longo prazo, como banca comercial que atende o público, né, o público geral. No período de Bretton Woods, sobretudo se a gente olha a história bancária estadunidense, a lei Glass-Steagall separava. Então, você tinha que optar se você era banca de investimento ou se você era banca comercial. Com o final disso, mas isso nos Estados Unidos foi nos anos 90, no México, no Brasil, perdão, no Brasil, isso já com o golpe militar já começa a mudar a legislação, então você cria a possibilidade que esse banco seja uma só empresa, fazendo operações em todos esses ramos do setor financeiro, né? O que leva a muita inestabilidade, porque você está mesmo banco que capta depósitos do público geral está operando com alto grau de apalancamento, ai meu Deus, de apalancamento, ai meu Deus do céu, agora já acho a palavrinha em português, que é tomar prestado para seguir fazendo suas operações, né? Então está muito alavancamento. Então, simultaneamente, essa empresa financeira está tomando recursos do público geral, poupança de tudo quanto é velhinho aí, e operando em bolsa, com negócios super complexos e tomando dinheiro prestado para fazer essas operações. Então, a lei Glass-Steagall separava isso, que era uma forma de proteger a poupança do público geral. Aí, a partir do fim da lei de Glass-Steagall nos Estados Unidos, isso já pode. Nos Estados Unidos, antes a banca tinha que operar no seu estado original, não podia ter operações em outro estado, então era um sistema muito mais compartimentado. A partir dos anos 80 e depois com o fim da Glass-Steagall, se generaliza que a banca pode operar em todos os estados, né? E isso, de uma forma simultânea, uma forma semelhante, a gente vê no Brasil. Então, com a reforma na legislação bancária de dezembro de 64, a gente já vê essa consolidação entre banca comercial e banca de inversão, que possibilita que esses grandes grupos que hoje são tão familiares para a gente realmente existam, né? Que é o Itaú, o Unibanco e o Bradesco. Princípios de 2000, 2004, 2005, o Itaú e o Unibanco se juntam. Então, aí a gente está vendo também uma movimentação de grandes compras no mercado brasileiro. Enfim, então essa é um pouquinho a história do Itaú. E aqui, então Itaú a família Moreira Salles, que era do Unibanco, família Souza Aranha e Setúbal do Itaú, mas que também é uma coisa meio interessante de ser analisado, e eu não profundizei muito na apresentação, mas é uma coisa que eu estou atenta,
é que a gente fala, capital financeiro nacional, Banca Translatina é o capital financeiro nacional que está se expandindo para outros países da região. Só que se a gente cava um pouquinho mais, é muito fácil falar setor financeiro nacional. Só que nesse marco de financiarização, de um regime de acumulação financiarizado que caracteriza o capitalismo hoje, esse capital financeiro nacional não é tão nacional. Então, aqui eu trouxe esse quadrinho, que esse é do informe anual do Itaú, que eles têm que dar informação relevante para o acionista na mão de quem estão as ações do banco, né? Quem é proprietário desse banco. E aqui o que a gente vê, o que é interessante ver, é que B3 é a antiga Bovespa, né? A Bolsa de São Paulo. Então, as ações que são negociadas na Bovespa, que é essa parte cinzinha e essa parte azul clara, das ações negociadas na Bovespa, do total geral das ações, esse é o total geral das ações preferenciais do Itaú. Na Bovespa, esse 74% está sendo negociado na Bovespa, a soma desse e desse. E a metade está na mão de estrangeiros operando na Bovespa. E 37% na mão de estrangeiros operando na Bovespa e de brasileiros que têm ações do Itaú Unibanco da Bovespa. Mas não é só aí que se negociam as ações do Itaú Unibanco. Tem uma coisa que chama American Depositary Receipt, que é ADRs, que as grandes empresas podem operar e captar recursos na Bolsa de Nova York. Então, o Itaú tem ADRs, que são vendidas na Bolsa de Nova York, e esse 26% são não brasileiros que têm essas ações. Então isso só para ver como é meio uma armadilha pensar assim, capital financeiro nacional que está se expandindo para outros países da América Latina, porque não é muito nacional, né? Se você soma aqui, mais de 50% está na mão de estrangeiros, né? Então, isso é uma regra para os bancos nacionais. Então, é um fenômeno interessante dessa transnacionalização dessa fração de classe da oligarquia financeira nacional. Mas, enfim, esse é minha outra preocupação. Aqui, a gente tem também o Banco Azteca, que é de um grupo que chama Salinas Pliego. Esse banco começou a operar no Brasil também, no Nordeste, sobretudo seguindo umas lojas de eletrodoméstico que se chama Electra, mas essas lojas de departamento nossas são muito consolidadas no Brasil, então a Electra não aguentou a competição de Casas Bahia, de Pernambucanas, de Magazine Luiza, então ficou pouquinho tempo no Brasil, eles ficaram 5, 6 anos no Brasil e já voltaram, foi um fracasso a experiência deles no Brasil, mas é um êxito, um sucesso a experiência deles na América Central. Então, você vai na Guatemala, El Salvador, você vê Electra por todos os lados, e é operação amarrada do grupo elétrico. Então, te vende uma aspiradora, mas o grande negócio é vender o crédito para comprar essa aspiradora de pó, né? Então, aí entra o Banco Azteca. Então, tem sucursal dentro mesmo da loja, e é um negócio redondo, principalmente se você está operando em países com baixo nível de PIB per capita, assim, né, países mais pobres. Então, a América Central grande parte do lucro de Banco Azteca agora vem justamente dessas operações em Guatemala e El Salvador, e agora entraram em Honduras também. Então, aliás, foi a primeira entrada foi em Honduras, mas ficou pequenininha a operação e depois cresceu. Aqui, a mesma tendência, né, de rentabilidade, então a gente segue a rentabilidade para baixo, mas ainda muito por cima dos níveis de rentabilidade do setor bancário de países desenvolvidos, e a mesma tendência de aumento de ativos, de crescimento do banco, né. Aqui também as notícias do grupo Salinas Pliego se expandindo, e o grupo Electra, se expandindo em El Salvador e Guatemala.
Se eu vou saltar, que o meu tempo já está acabando. Essa era para falar um pouco da expansão dos bancos chineses na América Latina. Esse é um fenômeno interessante, porque os chineses, é muito difícil trabalhar com estatística da China, porque nunca bate nada, né? O que a China reporta que está exportando de capital e exportando de capital bancário, nunca bate com o que as estatísticas nacionais dos países que recebem esse capital estão dizendo que estão recebendo. Então, é um drama trabalhar com dados da China nesse sentido. Mas o que a gente viu aqui, e essa é uma base de dados novas do BIS, que faz 2 anos que eles estão publicando, que é bem legal de brincar com ela. E aqui o que a gente vê é que a China, os bancos da China têm créditos em outros países. Então, você vê que o Panamá se destaca aqui, né? E é porque a China faz essa triangulação com o paraíso fiscal, e o paraíso fiscal para o setor creditício foi justamente Panamá escolhido, né? Então, a China vai para o Panamá e do Panamá se desparrama por outros países. Então, aqui tem duas notícias de compras dos chineses, do CBC, que é o Banco Industrial e Comercial Chino. Começou pela Argentina, foi a primeira compra que eles fizeram, que é um banco, Standard Bank também, que era um banco médio, não é um banco grande, e logo no Brasil comprou o BBM. Então, aqui está, o Brasil já comprou o BBM, mas aí não é o Banco Industrial e Comercial da China, é um outro banco, o Banco de Comunicação da China. Mas esses bancos chineses, banca comercial chinesa, tem uma especificidade que não é banca privada, é uma banca comercial de controle estatal. Então, tem uma aluna de graduação que fez um trabalho excelente sobre essa banca comercial de controle estatal, como responde à estratégia do governo chinês de expansão creditícia, né? Então, você tem essa especificidade também da banca comercial China, que está empurrando essa expansão interregional sul-sul de capital bancário, que por trás está o Estado chino. Enfim, então, já para ir fechando, essa tendência atual da regionalização vai combinada com um novo modelo de negócios dos bancos, e isso tudo está mudando a forma de fazer serviços, de prestar serviços bancários mundialmente, tá? São fenômenos paralelos aí. Bancos translatinos, como Itaú e Banco Azteca, têm expandido suas operações em América Latina. Tem essa tendência à regionalização bancária na América Latina, e é um processo que não é tão intenso como a gente vê em outras regiões do mundo. Por exemplo, na Ásia, tem uma fortíssima regionalização bancária na Ásia, e aí sim, os bancos chineses nadando de braçada, e os bancos pan-africanos, que foi o capítulo que já está publicado, que eu mandei para vocês antes, que é muito dinâmico esse mercado pan-africano, sobretudo com bancos que têm sua origem de capital no Togo, Marrocos e Sudáfrica, que tem uma expansão agressiva na África subsaariana. Os bancos chinos, a presença dos bancos chineses na América Latina, o que preocupa é que esses bancos chineses estão seguindo seus clientes chineses, empresas não financeiras chinesas, e essas empresas não financeiras chinesas operam em setores principalmente mineiro e agrícola. Agora estão começando a investir em infraestrutura, mas se a gente vê os projetos de investimento que a banca chinesa financia em portos e em estradas, são projetos de inversão que, em grande parte, estão direcionados a justamente o escoamento desses produtos para exportação. Então, os bancos chineses seguem as empresas chinesas estão justamente interessadas em fortalecer esse padrão de comércio no qual o Brasil exporta soja, minério de ferro para a China. Então, a gente virou esse provedor da China. E na Argentina passa a mesma coisa também, mas com soja também, trigo e grãos.
Então, força a maior presença dos bancos chineses no Brasil, por exemplo, não significa a maior disponibilidade de crédito geral para todos os projetos de inversão, de investimento que são necessários para o nosso desenvolvimento. É crédito, mas é um crédito que está maiormente dirigido às necessidades das empresas chinesas não financeiras. Então, de alguma forma, tem mais crédito? Sim, tem, mas esse crédito está amarrado com um padrão reprimarizado de uma inserção comercial regressiva que o Brasil tem, e com a China como principal sócio comercial, o principal destino das exportações desde 2014. Tanto os bancos translatinos como os bancos chineses que operam em escala regional têm essa clara falta de regulação e supervisão bancária também nessa escala regional. A gente tem sistemas nacionais de regulação, mas não tem essa figura regional de regulação. O Comitê de Basileia e ELBIS, de alguma forma, estão olhando a banca global, mas quem está olhando a internacionalização regional dos bancos de capital privado latino-americano, isso não tem esse vácuo. E, finalmente, esses novos atores financeiros abrem diferentes canais de empréstimo, e isso também significa um novo tipo de risco, né? Então, você tem um risco financeiro que agora não está restringindo as fronteiras nacionais, mas que está nessa arquitetura financeira regional do capital bancário privado, né? Então, dependendo da exposição, por exemplo, do Banco Itaú no Chile, uma quebra lá, um problema de solvência ou liquidez lá, vai rebotar no país matriz, né, do Banco Itaú, na gente, no Brasil, né? Mas isso não está sendo diretamente monitorado, se está sendo só monitorado de forma reflexo, né? Como essas operações no Chile sobem no balanço contábil do Banco Itaú no Brasil, mas não tem uma preocupação especial, não tem testes de estresse por esses fluxos de capital regionais, né? E, finalmente, a questão de uma nova estrangeirização bancária. Então, uma discussão velha e importante para pensar desenvolvimento e possibilidades de desenvolvimento era a presença da empresa multinacional e a presença da empresa multinacional bancária. Então, novamente, parece ser que a gente não vai ter sistemas domésticos sólidos, mas uma nova ronda de estrangeirização bancária, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, um autor que eu trabalho bastante, sempre busco voltar a ler, o Furtado defendia que o desenvolvimento é a capacidade de autoimpulsar-se. Então, não é autarquia, não é fechar fronteiras, não é nada disso, é você internalizar os centros de decisão e a capacidade de autoimpulsar o seu desenvolvimento. Com essa variável nova dos novos atores financeiros regionais, a gente está falando de uma nova estrangeirização bancária de capital privado, que pouco tem a ver com que cada país possa internalizar seus centros de decisão e impulsar uma estratégia de desenvolvimento autônoma, né? Então, eu acho que aí fica um novo complicante para pensar desenvolvimento na América Latina. Esse era mais ou menos o que eu tinha pensado para apresentar para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e estou aberta a qualquer dúvida, pergunta ou comentário. Obrigada.